Desde já que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Deus te dê muita saúde, paz no coração, lembrando que somente Cristo tem para nós a paz que excede todo entendimento. Esse sim é o Deus vivo e verdadeiro, que nos fortalece na fraqueza, que nos alegra quando temos motivos para chorar e ficarmos tristes. É o Deus que nos enxerga quando ninguém não nos vê, é o Deus que nos entende quando ninguém nos entende, é o Deus que nos ouve quando ninguém quer ouvir a nossa voz. É o Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo faz segundo lhe apraz. Estão nas mãos de Deus tanto o querer quanto o efetuar. Nada se oculta aos teus olhos, nada foge do teu controle. Ele é a própria sabedoria em pessoa. Ele está acima de tudo e todas as coisas. Deus forte e todo-poderoso. Aquele que era, que é e aquele que há de vir. Aquele que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus vivo, o Deus único verdadeiro, como diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao Deus eterno, o Rei eterno, invisível, imortal, o Deus único, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena colocar a vontade de Deus acima da sua. É muito melhor obedecer. E olha que tem hora que a vontade de Deus nos contraria, tá? Deus manda a gente fazer umas coisas que a natureza humana não quer fazer, não. O orgulho não quer se curvar. Tem que ser do meu jeito, eu já decidi, se não for assim eu não quero. Deus não vai mudar por minha causa. É melhor eu mudar por causa de Deus. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus tem falado muito comigo já há um bom tempo sobre ir à igreja. Aí já tem aquelas respostas prontas que eu imagino que muitos já estão falando aí consigo mesmos. Mas eu sou igreja, eu não preciso ir à igreja para falar com Deus, eu não preciso estar lá na igreja, porque aonde eu estiver, Deus está comigo, Deus me ouve. Eu posso louvar dentro de casa, eu posso orar dentro de casa, leio a Bíblia dentro de casa. É muito melhor do que ir lá. E aí já tem aquela série de comentários, né? Porque na igreja tem isso, na igreja tem gente falsa, na igreja tá tendo desvio de dinheiro, que isso, que aquilo outro, e aquilo também, pá. E um dia desses teve uma querida irmã que ainda falou, não, ai, Deus vai me desculpar, mas ir na igreja nesse frio, pra mim é uma luta, é uma tortura ter que sair nesse frio, não dá não. E aí eu vou para a Bíblia. O meu negócio é com a Bíblia. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é o que A, B, C, o que eu falo, não. O compromisso de Deus é com o que ele deixou escrito, para nós aprendermos. E aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 22, está escrito que celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Era inverno, estava frio e Jesus estava no templo. Se estava frio e Jesus estava no templo, eu vou ficar agarrada com o cobertor debaixo do edredom dentro de casa porque tá frio? Se a pessoa tiver que fazer um exame 6 horas da manhã, pode estar caindo gelo, granizo, um frio, uma neve, ela vai. Vai. Aniversário, encontro com a família, vai. Eu preciso comprar umas roupas para mim, vai. Não tem nem problema a pandemia. Com frio, com calor, com chuva, vai. Passear, viajar,
Vai. Tem que pagar a conta, tem que ir no supermercado. Vai. Eu vou. Ó, sou boba? Eu tenho que ir, uai. Falou que é viajar, eu tô indo mesmo. Tô. É exame? Acordo 5 horas da manhã. Tem que jejuar? Jejuo também. Tem que fazer tudo. Os nossos compromissos. A gente não pode ficar agarrado dentro de casa. E mesmo Deus estando comigo dentro de casa, foi Ele que ordenou a Davi que Salomão construísse o templo. Para que construir à toa? Enfeite? Um monumento? Um lugar onde as pessoas iriam olhar e falar, ó, que bonito, né? O templo do Senhor. Ah, mas que hoje não precisa disso. Hoje também não é templo como era antigamente, não é sinagoga como era antigamente. O importante é que aquele local designado por Deus foi levantado para que homens de Deus se reunissem naquele lugar, para que houvesse comunhão entre eles, para que ali juntos eles ouvissem a palavra do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. O abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus, o Filho de Deus, tinha costume de ir ao templo. Eu não sou melhor do que Jesus. Os discípulos iam para o templo, os apóstolos iam para o templo. Desde o livro de Salmos, como é valorizada essa importância de se estar junto com os irmãos no templo. Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Salmo 84, versículo 10, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Atos capítulo 3, versículo 1, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, que era às 3 horas da tarde. Pedro e João já tinham sido cheios, batizados, inflamados. Já estavam transbordando da presença do Espírito Santo. Eles podiam ficar em casa. Para que ir para o templo? Vou orar aqui mesmo. Não precisa ir para a igreja, não. Eu sou igreja, né? Deus habita em mim. Para que ir lá? Para quê? É um lugar que Deus instituiu, foi uma ordem que o Senhor deixou sobre a necessidade de nos unir como igreja. Por quê? União, comunhão. Pessoas falsas, tem sim, ali no ambiente de culto tem. Aonde tem ser humano, meu irmão, tem problema, tem imperfeição, ainda mais na igreja, que é um lugar para receber pessoas curadas, feridas, maltratadas, rejeitadas, pessoas sofridas, abatidas. Pessoas problemáticas sim, por quê? Porque ali o Senhor levantou pessoas cheias do Espírito Santo para recebê-las, para orientá-las, para abençoá-las. Alguns meses atrás, era segunda-feira, e tinha uma jovem mulher assentada à porta da igreja. E ali, antes mesmo de abrir a porta, ela ficou sentada por um bom tempo, esperando, achando, vai abrir, não vai abrir. E era uma segunda-feira. E naquele dia, logo que a igreja abriu, ela entrou. E banhada às lágrimas, ela começou a conversar com o pastor. Depois o pastor me chamou para a sala dele, junto com ela ali, entramos, conversamos, aconselhamos. E ela começou a falar de uma série de problemas que ela estava vivendo. Tão grandes, tão intensos,
com o esposo, dentro de casa, em família, consigo mesma, que naquele momento em que ela se assentou ali no passeio da igreja, a poucos metros da BR, ela estava decidida a caminhar até a BR e se matar e suicidar. Tamanha dor e sofrimento, ela já não suportava mais. Ela estava decidida. Ela falou que se assentou porque viu que era igreja e ficou pensando, será que vai abrir? Não vai abrir? Se não abrir, eu vou para a BR, tirar a minha vida, acabar com a minha vida. E graças a Deus que aquela porta se abriu. Graças a Deus. Nós temos culto lá de segunda a domingo. E alguns meses atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, o pastor, numa reunião entre a liderança, ele tinha falado que como era um fluxo tão pequeno de pessoas durante a semana, que ele iria abrir a igreja intercalado, ia abrir domingo, ia ter um culto na quarta, na sexta, né, o culto de manhã, uma escola bíblica, mas ele ia folgar entre alguns cultos, porque às vezes eram poucas pessoas, porque muitos trabalham, muitos estudam por motivos pessoais, não podem estar presentes. Mas graças a Deus que não deu um mês, ele reuniu novamente a liderança e por causa desta mulher, exatamente essa, que estava decidida a ir para a morte, acabar com sua vida, por ter achado a igreja aberta, ela entrou e ali ela recebeu uma palavra, ela desabafou, ela chorou, aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E glória a Deus, ela está de pé até hoje. E ele então decidiu, ainda que tenha pouquíssimas pessoas durante a semana, nós não vamos fechar as portas. Essas portas têm que continuar abertas para receber todos aqueles que precisarem, todos aqueles que necessitarem. E depois de mais ou menos um mês que nós conversamos com essa jovem, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me dando a tão grande e maravilhosa notícia que descobriu que estava grávida. E com um misto de alegria, o que me deixou assustada é que quando ela estava decidida a ir para a BR suicidar, ela já carregava no ventre o seu filho, que hoje é um lindo bebê, que deve ter, eu acho que em torno de uns 6 meses. Ela não iria apenas acabar com a própria vida, mas matar o seu filho. E destruir também a vida do seu adolescente, que ela já tem, né? Imagina a cabeça desse filho e até mesmo o seu esposo. É tão importante aquelas portas abertas. É tão necessário. Deus me ouve na minha casa? Me ouve. Me ouve sentada no vaso, tomando banho, andando pela rua, de ônibus, a pé, em cima da moto, deitada, andando. Deus me ouve em todos os momentos, porque Ele é bom, porque Ele ouve aqueles que clamam a Ele. Mas Deus deixou aquele lugar para juntos sermos abençoados, para juntos nos ajudarmos, para juntos nos abraçarmos. E como eu disse acerca de pessoas falsas, tem. Por quê? Porque Jesus chamou Judas. Porque ali ele quis mostrar que vai ter pessoas coladas com você, pregando o evangelho, comendo do mesmo pão, participando da mesma comunhão, mas que infelizmente vão te trair, como Jesus foi traído, mas foi ele que chamou Judas para mostrar exatamente isso. Mas se tem algumas pessoas que são falsas, a maioria com certeza estará ali de coração verdadeiro. E mais, pessoas falsas tem dentro da própria casa, pessoas falsas dentro da própria família, pessoas falsas no ambiente de trabalho, pessoas falsas na vizinhança em que você mora, pessoas falsas na escola em que se estuda. Onde houver ser humano haverá problema, e aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas ainda assim, Jesus ia para o templo. O salmista, ele se dedicava a estar no templo.
E tem uma passagem aqui que fala demais comigo. No livro de Salmo de número 73, salmo escrito pela família de Asaf. E esse salmo declara que os pés daquele homem que servia a Deus estava a ponto de escorregar. Faltava pouquinho, porque ele estava inconformado em ver o crescimento dos ímpios, a prosperidade daqueles que não serviam a Deus. Eu imagino a mente dele tentando entender, eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu estou na presença de Deus e olha a minha vida e aquela pessoa que não teme a Deus parece que é mais feliz, parece que não tem problema, parece que não chora, que não sofre. Às vezes passa isso na mente da gente, não passa? Porque é fato, é fato. E ele declara de uma forma maravilhosa, aqui no versículo 16, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Enquanto ele tentava entender aquele misto, né, fora da casa do Senhor ali, tantas coisas que a gente vê, né? É tanta destruição, é tanta morte, é tantas notícias. E ele entrou no santuário, entrou ali no templo. E então ele começou a ouvir a palavra do Senhor. E através daquela ministração ele podia entender o destino dos ímpios. Ali no templo tem palavra de vida, tem oração, tem cura, tem ministrações maravilhosas. Quantas vezes eu, Luciana, eu cheguei na igreja abatida, para baixo, triste, oprimida, cansada, pesada. Eu não queria conversar com ninguém, eu só queria ficar ali quietinha. Ouvindo os louvores, eu queria ouvir a oração, eu queria ouvir a palavra. E eu saí leve, renovada, fortalecida. Quantas vezes batalhas aqui dentro de casa e parece que você olha para um lado, só consegue pensar no problema, enxergar o problema, parece que você não vê saída, mas quando você chega ali, que você fecha os seus olhos e começa a cantar louvores, você começa a falar com Deus, porque é incrível aquele ambiente. Um dá glória a Deus ali, o outro grita aleluia de cá, o outro é renovado, a outra está sendo batizada, e tem aquele que está em lágrimas, as crianças adorando ao Senhor. O louvor vai lavando a alma, vai trazendo restauração. E aquele que entrou capenga, abatido, triste, oprimido, sai renovado e restaurado. E uma coisa eu tenho percebido, quanto mais o tempo passa, mais o índice de violência, de criminalidade, de mentiras, feminicídios, homicídios, suicídio, violência, agressão, furtos, atropelamentos, acidentes, tanta coisa ruim, tanta coisa terrível que nós temos visto, ouvido, presenciado nas redes sociais, ao redor de onde a gente mora, tanta violência, tanto sangue, tanta ansiedade, correria, desespero. Mas quando você entra na casa do Senhor ali, o templo físico, construído para unir o povo de Deus, quando a gente entra ali, não parece que a gente está no mesmo planeta. Não parece que você está no mesmo ambiente em que tem tanta violência do lado de fora, tanta morte, tanta destruição. Porque ali tem palavra de vida, casa de pão, palavra de esperança. E é maravilhoso, é muito bom estar na casa do Senhor. É algo extraordinário poder estar ali junto com os irmãos, ouvindo uma palavra que renova, que restaura, que cura, que fortalece, que dá vida. É muito bom estar ali, é maravilhoso. Você chega fraco e sai forte, chega triste e sai alegre. Seja sem esperança e ouve uma palavra viva que gera fé e esperança na alma. É como um posto de gasolina.
Não adianta a pessoa ter o carro mais caro do mundo. Se ele não for até o posto, abastecer, encher o tanque para fluir, para romper. Assim somos nós. A pessoa pode ter todos os bens, pode ter tudo do bom e do melhor, uma aparência linda, coisas preciosas e valiosas, se ela não parar, tirar tempo para abastecer, ela não vai suportar, ela não vai resistir, ela vai ceder às falácias do inimigo e ela não terá forças. Porque nem todo mundo tira o tempo que se tira para estar ali no culto, 1h30, 1 hora, 2 horas, que ainda é pouco. Nem todo mundo tira esse tempo para dentro de sua casa, parar tudo, deixa celular, deixa televisão, deixa um pouquinho o parente que não quer cultuar. Peraí, só um pouquinho, eu vou tirar um tempo aqui para cultuar ao Senhor, peraí. Nem todo mundo tira esse tempo de qualidade para ler a palavra, para estudar a palavra, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. É necessário essa comunhão entre os irmãos. É a palavra de Deus quem diz. É necessário tirar esse tempo e estar na casa do Senhor. E eu te digo mais. Se tem 2 que não vai com a sua cara, tem 30 que te ama. Se tem 2 que nem te cumprimenta, que a gente fica até sem saber, o fulano está aqui, dentro da casa do Senhor. Ele é a própria igreja em si, está no meio dos irmãos, com essa cara aí. Mas tem 30 que te abraça. Não deixe de congregar. Jesus ia para o templo e nós não somos melhores do que Jesus. Aproveite esse tempo, sabe por quê? Tem muitos lugares aí que a pessoa não pode carregar uma Bíblia. Não pode sequer falar o nome de Jesus, porque se ela professar o nome de Jesus, ela já sabe que daquele dia ela não passa. Tem pessoas que elas se unem para cultuar ao Senhor dentro de buracos, cavernas, locais escondidos, porque elas não têm mais a liberdade de culto. E hoje tem igreja para tudo enquanto é lado. Então aproveite essa oportunidade que você tem. Aproveite essa riqueza que nós temos ainda de sermos livres para congregar, para nos unir, para adorar ao Senhor. E é muito bom estar ali. É muito gostoso. É maravilhoso. É um tempo precioso que Deus deixou para nós aprendermos a nos unir como igreja, um corpo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E é tão bom quando estamos ali juntos, salvo as suas exceções. Às vezes uma pessoa que tem uma enfermidade, que está acamada, que está hospitalizada, não espera chegar no extremo, não. Aproveite que você ainda é livre para ir e vir, levar a sua Bíblia, cantar hinos de louvor junto com os irmãos, adorar ao Senhor. É maravilhoso cultuar a Deus. Já ouvi testemunhos de pessoas que moram em lugares que elas caminham 1, 2 horas, chegam com os pés vertendo sangue, para ter alguns momentos ali de cultuar a Deus junto com os irmãos. E nós temos essa liberdade. Não espera adoecer ou ficar hospitalizado ou numa situação humanamente crítica que te impeça de congregar. Porque tem muitas pessoas que só na hora que, infelizmente, elas não podem ir e ter essa comunhão de estar ali cantando e cultuando ao Senhor, é que elas se lembram desse valor e então elas até suspiram. Eu conheço pessoas que já passaram por isso, que então elas diziam, nossa, eu queria tanto ter ido à igreja, queria tanto ter ido ao culto, era ceia, queria ter ido abençoar a casa do Senhor, levar o meu dízimo, a minha oferta, contribuir para que essas portas continuem abertas. Eu queria tanto estar lá louvando a Deus, ouvindo as orações, recebendo, orando também, porque aonde o povo de Deus se une, Deus ordena a bênção, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não espere o pior acontecer para valorizar. Valorize,
valorize, porque Jesus valorizava. Amém?